Vocês já pararam para pensar o quanto energia faz parte da sua vida? Praticamente tudo que você faz envolve algum processo energético. O homem desenvolveu métodos para produzir energia a ser utilizada em vários processos do seu dia a dia. E é sobre isso que vamos falar hoje. Já deixa o like, compartilha e roda a vinheta. 1, 2, 3, E aí galera, beleza? Nós somos do canal The Multi Energy e eu sou o Hudson. Eu sou o Felipe. E eu sou o Biel, e hoje vamos falar um pouco sobre energia. O Brasil é um país com extrema diversidade energética, com diversas fontes de energia renováveis e não renováveis distribuídas por todo o território. E eu vou falar agora sobre as fontes de energias primárias e secundárias. Bom, as fontes de energias primárias são as fontes de energia que se encontram na natureza, por exemplo, o carvão e o petróleo. E as fontes de energias secundárias são o resultado do trabalho aplicado sobre as fontes primárias, por exemplo, a queima de carvão. Bom, eu vou falar sobre as energias convencionais e alternativas. Bom, as energias convencionais são aquelas que têm grande tecnologia aplicada, porém causam muito impacto ambiental. Bom, um exemplo disso são as energias hidrelétricas, nucleares e de carvão mineral. E também tem as energias alternativas, que são aquelas que são energias renováveis e causam pouco ou quase nada de impacto ambiental. E um exemplo disso temos a energia eólica, geotérmica e solar. Energia hidrelétrica que apresenta mais de 80% da produção energética no Brasil. E mesmo estando distribuída por todo o país, ela tem uma ênfase de produção no norte. Apesar de ser renovável e por utilizar a água dos rios e emitir a menor quantidade de gases poluentes no ar, ela tem suas desvantagens, como por exemplo, ela depende totalmente do nível dos rios e existe uma decomposição das árvores submersas. E no âmbito mundial, a China é o país que mais aproveita do seu potencial energético, sendo responsável por 15,4% da produção mundial de energia hidrelétrica. E agora nós vamos falar sobre os prós e contras das energias alternativas. E eu vou começar falando sobre energia eólica. Bom, os prós da energia eólica são que ela é renovável, não polui, não tem custo para a obtenção de sua fonte e serve de complemento para fontes convencionais. E os contras são, ela depende das condições naturais para a sua obtenção e o custo ainda é elevado quando comparado a outras formas de obtenção de energia. Os prós da energia geotérmica são seu estável custo de instalação em relação às outras, e os contras é que ela só é economicamente viável de ser instalada em regiões onde a energia interna da Terra se encontra na superfície terrestre. Já a energia solar, ela tem os prós que ela não emite resíduos nem gases poluentes, e os contras que ela deve ser instalada em regiões muito bem ensolaradas. Bom, os prós da energia de biomassa são que qualquer resíduo orgânico pode ser usado para a produção e que o álcool substitui a gasolina de modo satisfatório. E o único contra é que depende do clima do solo para a produção economicamente viável. Agora que já entendemos um pouco mais sobre as fontes energéticas, vamos compreender o funcionamento das principais usinas de variados tipos. Os principais componentes das usinas hidrelétricas também são quase sempre os mesmos. A barreira ou represa, onde fica armazenada a água que irá gerar energia e é também o maior responsável pelo impacto ambiental de uma usina. O canal, por onde a água passa assim que a comporta de controle é aberta, enviando água para o duto que a levará às turbinas. As próprias turbinas, que fazem cerca de 90 rotações por minuto. Geradores, eles possuem uma série de ímãs que produzem corrente elétrica, um transformador elevador que aumenta a tensão de corrente elétrica até um nível adequado à sua condução, até o centro de consumo, fluxo de saída que conduz a água da turbina até a jusante do rio e as linhas de transmissão que distribuem a energia gerada. A usina nuclear tem por finalidade gerar energias através de reações nucleares. Bom, o principal elemento usado para fazer essas reações é o urânio. E ela tem basicamente três fases, a primária, a secundária e a refrigeração. Na usina eólica, o vento gira uma hélice gigante conectada a um gerador que produz eletricidade. Quando vários mecanismos como esse, conhecido como turbina de vento, são ligados a uma central de transmissão de energia, temos uma central eólica. A quantidade de energia produzida por uma turbina varia de acordo com o tamanho de suas hélices e, é claro, do regime de ventos na região em que está instalada. Bom, agora vamos falar de fontes de energias provenientes de compostos orgânicos. Bom, a produção de etanol começa quando a garapa é levada para sofrer fermentação. Isso é feito por inocular um micro-organismo, que é a levedura, que na presença de sacarose produz uma enzima denominada levertase. Essa enzima atua como uma catalisadora da reação da hidrólise de sacarose, produzindo glicose e frutose. Depois, esse micro-organismo origina outra enzima, a zimase, que catalisa a transformação da glicose e da frutose em etano. Na fermentação do melaço, obtém-se o chamado mosto fermentado, que por sua vez é levado para a destilação fracionada. A
destilação fracionada é um processo de separação de misturas homogêneas. Por meio dessa técnica, obtém-se o álcool comum. Esse composto conhecido como álcool comum ou álcool etílico tem diversas aplicações no nosso dia a dia. Algumas delas são mistura com a gasolina para formar um novo combustível, perfumes, desinfetantes, vernizes, solventes de tinta e dentre outros. A produção do biodiesel é formada a partir da mistura do óleo vegetal com a gordura animal em metanol ou etanol na presença de um catalisador, e esse processo é chamado de transesterificação. Os óleos e as gorduras são constituídos principalmente por triglicerídeos. Os triglicerídeos possuem 3 longas cadeias de ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerina. Ao reagir com o álcool, as 3 cadeias de ácidos graxos desligam-se da glicerina e dão origem a uma molécula de biodiesel. Pelo processo de decantação, a glicerina é separada do biodiesel e o biodiesel é purificado e filtrado. O poder calorífico do biodiesel é cerca de 37 megajoules, o da gasolina é de 8 e o do etanol de 5. Bom, atualmente os combustíveis são muito utilizados como fonte de energia, mas vem aquela grande preocupação com os poluentes. O etanol é uma ótima opção, ele é produzido a partir da cana-de-açúcar e não polui tanto quanto os outros combustíveis. A cana-de-açúcar é largamente produzida no Brasil e sua principal forma de cultivo é a monocultura, porém sua principal desvantagem é o gasto de água. Para produzir 1 litro de combustível a partir do álcool são necessários 1.400 litros de água. Outro impacto ambiental muito acentuado é o desmatamento, já que para viabilizar a produção é necessário retirar a cobertura vegetal de extensas áreas. O desmatamento, além de provocar alterações climáticas na região, provoca perda da biodiversidade e desequilíbrio ecológico. A monocultura promove o cultivo de um único produto, e isso é extremamente prejudicial ao solo, visto que uma única espécie cultivada sempre em uma mesma área acaba esgotando todos os nutrientes presentes no solo. Bom, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, ativem o like e deixem o sininho. Compartilhe o vídeo com todo mundo que você conhece. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Falou! Vocês já pararam pra pensar o quanto a energia faz parte da sua vida? Praticamente todo o processo energético, eu esqueci, eu não lembro. Vocês já pararam pra pensar o quanto a energia faz parte da sua vida? Praticamente todo... Vocês já pararam pra pensar o quanto a energia faz parte da sua vida? Praticamente tudo que você faz envolve algum processo energético. O homem desenvolveu um método. Ah, tá bom. Eu vou cortar quando eu começar. Vocês já pararam pra pensar o quanto a energia faz parte da sua vida? Praticamente tudo que você faz envolve algum processo energético. O homem desenvolveu métodos... E aí galera, beleza? Nós somos o canal The Multi Energy e nós vamos falar sobre energia hoje. Eu sou o Hudson. Eu sou o Felipe. E eu sou o Biel. Aí você fala os bagulho. O Brasil é um país com extrema diversidade Econômica? É, Peraí. Dá 3 segundos pra eu ter margem de edição. 1, 2, 3. Vai. O Brasil é um país com extrema diversidade de energia. Começa de novo, bati aqui. Foi sem querer, desculpa. Ué. Reset. Bosta, seu merda. Cala a boca, Gustavo. Já olha pra câmera. O Brasil... Não. As fontes de energias naturais, quando elas estão na natureza, que são o... Foi Gustavo. Ao reagir com o álcool, as 3 cadeias de ácidos graxos desligam-se das glicerinas e dão origem a uma molécula de biodiesel. Dá pra ver que você tá leve. Não é muito? Esse composto, conhecido como álcool comum ou álcool etílico, tem diversas aplicações. Uma delas seria a mistura com a gasolina para fazer um novo combustível.